Lula vai cobrar 3,4 bilhões de reais de empresas multinacionais, desincentivando a instalação dessas empresas no nosso país. Diplomatas receberam mais de 411 milhões só em auxílio moradia em 2024. Olha só, a farra dos super salários e dos privilégios. A gente sabe que o poder executivo é aquele que menos tem super salários, mas uma das carreiras que tem super salários e que tem privilégios é a diplomacia, só para a moradia dos nossos representantes internacionais, gastamos 411 milhões de... O governo Lula limita o empréstimo do saque aniversário do FGTS. O trabalhador vai lá, recolhe o seu FGTS, não pode já sacar quando ele quer, já tem limitações, vem o governo e limita ainda mais o acesso do trabalhador ao seu próprio dinheiro. Veja só que bizarrice. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo para sustar essa decisão do governo, coletei assinatura de cerca de 95 deputados, a gente precisa de 257 assinaturas para o nosso requerimento, a gente está muito distante ainda de conseguir, mas infelizmente se não tiver mobilização popular, se as pessoas não cobrarem seus parlamentares para permitir que o trabalhador tenha acesso ao seu próprio dinheiro, o parlamento não vai se mexer. INSS, sindicato de irmão de Lula, burlou rastreio de dinheiro. O sindicato ali em que o Frei Chico é vice-presidente, recorreu a aspas, artifícios para a burla da identificação da origem, do destino dos responsáveis e dos destinatários finais. O COAF apresentou práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar um faturamento mensal de 105 milhões de reais do mais absoluto nada. Ainda falando sobre impostos, saiu a notícia também em outubro de que Lula elevou impostos 27 vezes em 3 anos no Planalto, batendo aí um recorde. Nunca um presidente aumentou tantos impostos, nem Lula 1, nem Lula 2, nem Dilma 1, nem Dilma 2 aumentou tantos impostos quanto Lula 3. E por falar em imposto, depois de ser derrotado no Congresso na medida provisória 1303, com requerimento de retirada de pauta de minha autoria, o Haddad vai apresentar um plano para Lula com alternativas ao aumento de impostos. Perderam no aumento, já vão tentar emplacar outro. Além disso, Lula baixou um decreto que amplia o poder da primeira-dama Janja. Ele estabelece, estende o gabinete presidencial à primeira-dama, coisa que nunca antes na história desse país aconteceu. Pela primeira vez, o Lula tá estendendo o gabinete do presidente da República pra Janja. Olha, eu não votei no Lula, mas você que votou no Lula, você votou na Janja também? A Janja era vice? A Janja tava na chapa? A Janja era candidata ao Senado? A Janja era candidata à Câmara dos Deputados? Não, né? Então por que você precisa financiar um gabinete pra ela, né? Que tem uma função mais simbólica do que institucional, do que de cargo eletivo. Dívida pública atinge 90% do PIB e pressiona juros. A dívida do setor público brasileiro cresceu novamente e aí, segundo os cálculos do governo federal, isso seria 77,6% do PIB. Mas se o governo fizesse como os países desenvolvidos e seguisse as diretrizes do FMI, essa dívida seria de 90% do PIB. Correios estão avaliando aí fazer um empréstimo, pedir um empréstimo de 20 bilhões de reais para cobrir os rombos da péssima gestão e do desastre que foi acabar com a taxa das blusinhas. Então, os Correios têm uma administração desastrosa, o governo aprova a taxa das blusinhas, que acaba com as compras, eles pensaram que as pessoas iam continuar comprando pagando mais imposto. Descobriram uma lição básica da economia que quando o preço aumenta, menos pessoas compram. Veja só que grande surpresa, né? Como se isso não fosse uma consequência lógica de qualquer pessoa que faz compra em mercearia. Você não precisa ser ministro da Fazenda, você não precisa ser formado em economia para saber que quanto maior o preço, menos pessoas vão comprar. O governo não entendeu essa lição básica de economia, não só não arrecadou o que estava esperando com a taxa das blusinhas, como também promoveu esse rombo bilionário. Lula vê risco de reprovação de contas pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tomou decisões muito sensatas, dizendo que quando o governo estabelece metas fiscais, existe um nível de tolerância, tanto para cima como para baixo daquela meta que ele estabelece. Agora, o que deve ser perseguido, o que as medidas do governo devem visar é o centro da meta. Então, se o governo estabelece uma meta de déficit zero, mas tem uma tolerância para o déficit ser de 30 bilhões, ele deve perseguir o zero. Se não conseguir e o déficit ficar entre 0 e 30 bilhões, tudo bem, mas o alvo tem que ser o zero. O alvo não tem que ser os 30 bilhões de rombo, os 30 bilhões de prejuízo. O governo tem que fazer todos os seus esforços para alcançar o zero. E o governo malandramente estava falando o seguinte: não, se tem uma tolerância de 30 bi, a gente pode manejar e planejar as contas públicas para ter 30 bi de rombo. Não, filho. A banda inferior, né, a banda de tolerância, existe justamente para você ter como objetivo o centro, e se as coisas derem errado, aí sim você tem um prejuízo de até 30 bi. Se você já persegue o prejuízo de 30 bi, você corre o risco de ter um rombo ainda maior, fora da tolerância da meta que você mesmo estipulou. O TCU tem tomado decisões nesse sentido e o Lula tá com medo de ter as suas contas rejeitadas. Devo lembrar para vocês que a última vez que um presidente teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União foi a Dilma, que sofreu impeachment por pedalada fiscal. Bom, o ministro André Mendonça mandou bloquear 390 milhões de reais do sindicato do irmão do Lula, aquele sindicato que foi pego com dinheiro vivo e manipulando contas para lavar dinheiro, segundo o COAF. Justiça mantém o uso de recursos públicos em viagens da Janja. Já não bastasse o governo promover essa imoralidade, né, da gente pagar viagens de luxo para a primeira-dama, muitas vezes ela nem tá acompanhada do presidente da República, porque ainda é legal, né, ainda está na lei que uma autoridade pública, um ministro de Estado, um presidente da República, que vai fazer uma viagem oficial, ele pode levar a esposa, pode levar filho na mesma viagem, né? Agora a Janja
brasileira estava viajando sozinha com o nosso dinheiro como se ela tivesse algum papel de representação institucional. Não bastasse a imoralidade promovida pelo governo, agora a gente também tem o aval da justiça para isso. Estatais ficam no vermelho, mais do que compartilharem o mesmo partido, o PT, as gestões de Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva, à frente da presidência, tem outro ponto em comum, o rombo nas estatais. No seu segundo mandato de Dilma, que foi de 15 a 16, as estatais ficaram no vermelho com rombos anuais de 1,1 bilhão, né, e 1,9 bilhão no ano seguinte. Agora, no mandato de Lula, as estatais voltam a ter bilhões de reais, inclusive batendo recorde de rombo. Isso aqui você já sabe, mas não custa lembrar. Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Tadinho dos traficantes, né, que não teriam vida de luxo, que não teriam rendimentos nas casas das dezenas de milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de reais. Tadinho quanto eles sofrem explorando o vício dos usuários. Ou, melhor, os usuários que exploram a venda de drogas por parte dos traficantes. Os usuários, eles obrigam os traficantes a vender droga. Da mesma maneira como, tadinho, o Lula, ele sofre. O Lula, ele é refém do Brasil. O Lula, ele é refém dos seus eleitores. Tadinho, colocaram ele na presidência da República sem ele querer, para que ele passasse esse sofrimento de viajar o mundo com o nosso dinheiro. E imagina, todos os assaltantes também, que são vítimas dos assaltados, tadinhos, sendo obrigados a colocar arma na cabeça de uma pessoa, a roubar um celular. Pô, tadinho também dos agressores de mulheres, que são vítimas das mulheres. Tadinho de todos os criminosos, que na realidade são vítimas das vítimas. Olha só que maravilha. Bom, COP30, a FAB gastou 6 milhões de reais sem licitação num sistema antidrone. Olha só que curioso, né? Quando é para promover operações contra o crime organizado, o governo não quer gastar nenhum centavo, nem com processo burocrático ou sem processo burocrático. Agora, quando é para fazer a segurança de estrangeiros, aí o governo, né, emergencialmente já providencia sem licitação 6 milhões de reais para adquirir novos drones, porque o povo brasileiro, ele não merece velocidade no combate ao crime, o povo brasileiro não merece drones de alta tecnologia no combate ao crime. Agora, o Brasil, para se fingir de país civilizado, aí sim ele compra para que os estrangeiros venham para casa, né? O governo Lula também impõe o fim de escolas especiais, as APAES e as Pestalozes. Gente, olha que loucura, né? Por trás de um discurso bonito de que, olha, pessoas que possuem deficiências, elas precisam estar nas mesmas escolas, né, de pessoas que não têm deficiência, elas precisam ser integradas. O discurso é muito bonito, mas a realidade é que a maioria esmagadora das escolas, ela não tem estrutura nem para alunos sem deficiência, muito menos para integrar alunos com deficiência. E a gente tá acabando com um trabalho lindo, do qual eu já doei meu salário, do qual eu já mandei emendas, né, de APAES e de Pestalozes, que são especializadas em conceder educação, assistência social e até saúde para pessoas que possuem síndrome de Down, deficiências cognitivas. E o governo simplesmente acaba com essas instituições sem passar pelo parlamento com a desculpa de que não, todos são iguais, precisa colocar todo mundo na mesma sala de aula, mesmo que o professor não tenha acesso a treinamento para lidar com quem tem deficiência, mesmo que a escola não tenha estrutura, mesmo que os pais dependam das APAES e das Pestalozes para poder trabalhar, para poder ter algum nível de autonomia, para trazer sustento para casa, porque eles não conseguem cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo que trazem comida para suas casas, precisam dessas instituições, tanto para que não tenha uma regressão, porque é um cuidado muito especial que você precisa ter com pessoas portadoras de deficiência. Se você tem um mês que não tem um tratamento especializado, você pode regredir anos no tratamento dessas pessoas. E aí o governo simplesmente decide acabar com isso sob o discurso bonitinho de não, igualdade, vamos manter todo mundo nas mesmas escolas, integração, inclusão, sem que tenha um mínimo de estrutura para que isso aconteça. E aí, por fim, o Ministério da Defesa negou blindados para a operação no Rio de Janeiro e a Polícia Federal também não quis participar. Foi notificada, o governador chamou a Polícia Federal e aí tem até uma cena, vou pedir pro editor colocar, muito constrangedora, de uma entrevista coletiva do ministro Lewandowski com o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, que aí questionam, pô, mas o governador falou que chamou a PF, né? Vocês estão falando que ele quis fazer tudo sozinho, que foi um desastre, mas ele chamou a PF não quis ir. A PF não tava sabendo? Aí o Andrei, de fato, avisaram pra PF ali no Rio de Janeiro. E aí falaram, tá, no Rio de Janeiro, mas a PF é integrada, a PF é uma só, né? Isso, uma operação desse nível tem que ser comunicada pro diretor. Ele, foi comunicado, mas a gente avaliou e não sei o que. Aí o Lewandowski tira o Andrei e fala, não, gente, não foi bem assim, a gente não foi tão comunicado assim, a gente foi comunicado mais ou menos. Essa operação é do Estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do Estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Sim. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação local. Uma troca. Assim, é uma coisa muito constrangedora, né? Muito fácil o governo criticar agora a operação no Rio de Janeiro, quando poderia ter ajudado. E mesmo assim, sem a ajuda do governo, ela foi um absoluto sucesso, com uma maioria esmagadora de criminosos sendo mortos, faccionados sendo mortos e com a preservação da maioria esmagadora da vida de inocentes.